Bom dia a todos, graça e paz, amém? Que alegria poder estar aqui mais um dia na casa do Senhor, poder louvar o nome dEle, engrandecer e ouvir a orientação do nosso Pai para as nossas vidas, amém? Queridos, Deus Ele é tão bom. Deus, Ele é, como foi cantado nessa manhã, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus tremendo, e Ele é um Deus que deseja que nós o conheçamos. Nessa manhã eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 2. Nós vamos ler Provérbios capítulo 2, dos versos 1 até o 5. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Até esse versículo vocês podem se assentar, fiquem à vontade. Queridos, a palavra em si, esse texto ele é muito claro, né? É um texto autoexplicativo praticamente, mas nós precisamos adquirir um hábito de buscar detalhes da palavra, de buscar não o conhecimento superficial, não algo raso, mas buscar se aprofundar naquilo que a palavra quer dizer para nós. O Senhor, Ele deixou a palavra dEle para nos ensinar, para nos corrigir, para mostrar a nós mesmos as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para nos encorajar. Então nós precisamos analisar a palavra com muita atenção. Muito provavelmente esse provérbio ele foi escrito por Salomão, né? Alguns provérbios eles foram atribuídos a outros sábios, né? Inclusive no tempo do rei Ezequias, mas acredita-se que seja o rei Salomão que tivesse escrito esse provérbio. E quem fala aqui nesse provérbio? Uma vez que está escrito, iniciado o texto, filho meu, por mais que esteja falando com Salomão, hoje está falando comigo e com você. Quem está falando nessa manhã é o Senhor, é o nosso Deus, é esse que nós cantamos aqui, grande, grande é o Senhor, poderoso nas batalhas. É Deus quem fala. E Deus ele não fala a qualquer um. Veja que Deus não está falando a qualquer pessoa, Ele está falando a um filho, ao filho. E existe possibilidade de não ser filho de Deus? Talvez quem está em casa assistindo a live, talvez nem esteja assistindo ao vivo, mas pode ser que assista em um outro momento. Existe alguma possibilidade de uma pessoa não ser filha de Deus? Diz as Escrituras que sim. Talvez eu lamento te trazer essa informação, mas muitos são apenas criaturas. Para você se tornar filho de Deus, é necessário fazer o que está escrito lá em João, capítulo 1, no verso 11, né? Lá está escrito que todo o que recebeu a Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio aqui na terra como homem, mesmo sendo Deus, ele deixou a sua glória. Quem recebe Jesus como único e suficiente Salvador, esse sim recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. E o texto está falando, Deus está falando com seus filhos, amém? E se você não é filho de Deus, eu peço que o Espírito Santo venha convencer o teu coração, para que você venha constrangido receber Jesus
como único e suficiente Salvador, para que você também se enquadre nessa posição de filho de Deus. E o que Deus está dizendo a seus filhos nesse texto? A nós, o que Deus está dizendo a nós nesse texto? Ele está trazendo ensinamento, ricas e preciosas orientações vindas do alto. E por que ele traz essas orientações? Porque ele deseja ser conhecido. Deus deseja ser conhecido, Deus deseja ser encontrado por cada um de nós. No entanto, o texto logo no seu início aí, né, ele apresenta, foi até buscar o que era, pastor Astrogildo, que é professor, né, aqui o texto apresenta uma conjunção subordinativa condicional. Se, uma palavrinha tão pequena, né, se, é uma condição. E existem várias condições trazidas aqui nesse texto. A primeira delas, se aceitares. E o que é aceitar? Aceitar é receber, é tomar para si, é dar valor, é estar disposto a ouvir, é uma atitude aberta, de não imprimir resistência. Nesse caso, eu reconheço o que vem de Deus e por isso eu ouço. É um nível, num primeiro momento, bem raso, um nível superficial, pois é apenas a recepção dos ouvidos àquilo que está sendo dito. E quando muito, pode ser uma recepção na sua mente, o aceitar. Eu ouço e posso ou não concordar. É como pode acontecer quando você vem num culto como esse. Você está aqui, mas apenas ouve o que está sendo dito. Você pode só ouvir, e isso não ter efeito nenhum na sua vida, porque você só está aceitando. É raso, é superficial. E aceitar o que a palavra está dizendo? Se aceitar as minhas palavras, ou seja, tudo que Deus fala para gerar entendimento, orientação, ensino, aconselhamento, instruções, enfim, tudo que é dito, histórias, princípios, exortação, parábolas, entre tantos outros que revelam quem Deus é e o caráter dele. Mas não é só se aceitar as minhas palavras, é também se esconderes. É mais profundo, né? Se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo. O que é esconder? Esconder é mais profundo, significa guardar com cuidado, armazenar como a um tesouro. Uma joia, nós mulheres que gostamos, né, dos acessórios, a gente não tem o hábito de deixar uma joia, quando ela é efetivamente um ouro, uma prata, uma pedra preciosa, junto com as bijuterias, largadas em qualquer lugar, sendo tratada de qualquer forma. Não. Ela é armazenada, guardada, cuidada, zelada, protegida, porque é valioso. Tem um caráter intencional o esconder. Não é apenas receptivo, é algo ativo, é uma ação. Não é só ouvir, é memorizar, é guardar no coração, é meditar, é priorizar, internalizar a ponto de proteger, de não deixar ser roubado. Nós precisamos esconder os mandamentos do Senhor. Essa conduta, ela acontece internamente no nosso coração e tende a fazer com que a pessoa pense em meios de como praticar, de como colocar essa palavra que o Senhor nos entrega em prática. São várias as orientações que Deus nos dá e nós precisamos criar esse hábito de avaliar a palavra para poder entender como pôr ela em prática, ensejando assim um compromisso, não só um envolvimento. Eu lembro da pastora Tânia, né? Ela costuma dar um exemplo quando nós nos envolvemos com algo e quando nós nos comprometemos com algo. Ela dá o exemplo do bife a cavalo, né? O bife a cavalo, aquele bife com ovo em cima. A galinha, ela precisou só botar o ovo, ela se envolveu com o processo para que aquele prato fosse realizado, né? Ao passo que o boi precisou morrer, precisou ser sacrificado. Então, para que você possa ter um compromisso, não é de qualquer maneira,
é preciso se envolver, né? E ter o compromisso, se sacrificar, pois passa a fazer parte intrínseca em mim. Mas esconder o quê? Se esconderes. E esconder o quê? Esconder os mandamentos. Ou seja, aquilo que possui uma força imperativa. Os mandamentos são: faça ou não faça. Obedeça. Seja uma ordem comissiva ou negativa, né? Positiva ou negativa. Uma instrução direta que aguarda uma ação condizente com a orientação prestada. Ou seja, espera uma aplicação prática. Não é só ouvir, é agir em obediência. E não só isso. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para quê? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. E o que é isso? É prestar atenção. Sabe quando você ouve e não escuta? Muitas vezes a gente ouve e não está nem... A pessoa está falando com você e você está com a cabeça... O ouvido está ouvindo, está ok. Você não está surdo, mas você não está prestando atenção. Você não está ali de maneira integral. É uma intenção de escutar com um foco e um interesse real naquilo que está sendo dito. Não é ouvir distraído, não é ouvir por um hábito. Eu venho aqui na igreja, eu venho todo domingo, eu venho todo sábado, eu venho na quarta também. E aí eu vou lá e fico ouvindo, ouço os louvores, ouço o que está sendo dito pelo pastor. Mas será que você está prestando atenção? Ou será que você está distraído com um pensamento, com o celular, com a mensagem que alguém te mandou, com a notificação que subiu? Não é ouvir por um hábito. Ouvir e não é ouvir e não escutar. Não é ouvir sem absorver. Não é apenas estar no culto, é prestar o seu culto. Nós precisamos deixar de vir assistir a um culto para vir prestar o nosso culto ao Senhor. É se engajar, é interagir, é glorificar, como vocês estão fazendo, e louvado seja o nome do Senhor por isso. É um ouvir como se o próprio Deus estivesse falando com vocês. Nós temos que ter essa reverência, porque na verdade, apesar de ser essa capinha branca aqui, como meu marido fala, né, nós somos a capinha, mas é Deus nos usando, é a palavra sendo vinda do alto, do trono do Senhor, e nós precisamos ter esse zelo em ouvir como sendo o próprio Deus falando conosco. Imagina o povo de Israel lá no pé do Monte Sinai, ouvindo a voz de Deus. Eles ficaram atemorizados com a voz do Senhor. Eles achavam que eles fossem ser consumidos, mortos, por causa da voz de Deus. E por que nós aqui na casa do Senhor, ouvindo Deus falar através do profeta, através do pastor, através do pregador, através do louvor, a gente não tem esse temor de guardar as palavras que são ditas nesse altar? Nós precisamos ter reverência, ouvir com o coração e disposto a guardar essas palavras, desconsiderando as distrações, sem deixar a palavra passar batido, sair por essas portas e nem se lembrar do que foi dito. Gente, nós estamos correndo esse perigo porque a nossa natureza é humana, carnal, dada ao pecado, dada às falhas. Para nós voltarmos é muito fácil. Mas nós precisamos nos esforçar, fazer atentos à sabedoria o nosso ouvido. Nós sabemos que há quem ouça e não escute, quem está presente mas desconectado, escuta mas não retém coisa alguma, concorda com o que está sendo dito mas não muda, não muda. Gente, nós precisamos falar: Pai, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não estou mudando o meu caráter, a minha conduta? Por que eu estou ouvindo a orientação e não estou aplicando o que está sendo dito, Pai? Me ajuda, Senhor. Nós precisamos concordar com o que a palavra diz e adotar uma postura disposta a mudar a nossa vida. Tudo aquilo que está em desacordo com a palavra, nós precisamos limpar, deixar a água do Senhor entrar e ir limpando a nossa vida e transformando o nosso caráter, transformando a nossa fala, transformando nossas atitudes, transformando a nossa afeição,
né? Hoje em dia a gente vê muito meme e é muito real, né? O Espírito Santo converteu no meu coração, minha fala, mas a minha cara, ai, ai, ai. Nós precisamos ser completamente transformados. Essa palavra, irmãos, não achem vocês que eu estou falando só para vocês, não. Ela corta primeiro a mim. Ela cortou a minha vida. Eu preciso controlar os meus impulsos naturais. Nós precisamos mudar. A palavra, se a gente só ouvir apenas e tão somente, ela não vai gerar transformação. E qual seria o problema? O problema é Deus? O problema é a palavra? Não, o problema somos nós. Acorda, igreja. Acorda, Fabiane. Acorda, nós precisamos acordar. E não só isso. Para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Inclinar o coração ao entendimento. Desculpa. Estender, direcionar intencionalmente. É uma decisão ativa. É uma demonstração real de interesse. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, você até debruça? Você tem sede de ouvir o que aquela pessoa está falando. É se inclinar com interesse, é se posicionar para absorver ao máximo o que está sendo dito. Com o corpo, nosso corpo ele fala. Quando a gente está desinteressado, a gente cruza o braço. Estou nem recebendo essa palavra, né? Quem estuda comportamento humano sabe bem disso, né? As pessoas que não estão ouvindo não estão nem um pouco interessadas. Nós precisamos mudar essa nossa postura. Nós precisamos tender a se inclinar num movimento de interesse. E por mais que esse seja um movimento que pode ser feito com o corpo, nós precisamos fazê-lo com o nosso coração. Não é algo dotado apenas de emoção. É um desejo real, verdadeiro, sincero, por entendimento, por discernimento espiritual, por uma melhor percepção do que está além do que aquilo que nós podemos só ver, daquilo que é raso, daquilo que é superficial, daquilo que é entendido só num primeiro momento. Será que não tem algo a mais ali? Será que não tem um tesouro escondido naquilo que está sendo dito? Por isso nós precisamos ter esse cuidado de buscar uma melhor percepção daquilo que está além. É entender como Deus vê as coisas. Não é uma mera informação, mas sim uma revelação com discernimento. Além disso, mais uma condição: e se clamares por entendimento. Clamar é gritar, invocar com alta voz, chamar com intensidade. Não é uma oração fria, não é uma oração silenciosa, é um grito da sua alma. Nós precisamos clamar internamente: Pai, eu quero, Pai, eu desejo entendimento, eu desejo compreensão, eu desejo discernimento. Só clama quem reconhece que precisa de Deus para entender alguma coisa. Não é um silêncio passivo, não é pensamento interno, é uma expressão externa de uma necessidade interna. É implorar: Deus, eu preciso que o Senhor me revele. Há quem ouça e até estude, mas não clama. Sem clamor, a esfera é meramente intelectual. Você vai aprender, você vai entender, você pode até replicar, mas será que isso vai gerar algo dentro de você? Se for só na esfera intelectual, não entra no ambiente da revelação espiritual. Nós precisamos ter a revelação espiritual, sair daquilo que é só conhecimento. Entendimento espiritual não é algo aprendido, é algo concedido por Deus, é um presente. E nós precisamos buscar. A palavra de Deus fala que a gente tem que buscar os dons, né? Se dom é um presente, o entendimento é algo concedido por Deus, nós precisamos buscá-lo também. Deus não revela profundidade para quem apenas fala.
Ele revela para aqueles que clamam. Amém? Além disso, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz. Inteligência aqui é discernimento, é perceber além do óbvio, é entender as conexões espirituais. Não é um QI alto, e para isso é preciso dizer em alta voz: Deus me faz entender, Pai. Me faz entender a palavra, me faz entender as riquezas que estão na tua palavra, me faz entender o Senhor. Eu desejo, Pai, te conhecer mais e mais. Eu desejo me aproximar de ti, eu desejo me limpar. Me ensina, Pai. É clamar, é falar em alta voz. Aleluia. E mais ainda, se como a prata a buscares, guarda relação com valor e prioridade. A prata era um bem valioso, desejado intensamente e obtido com trabalho e persistência. Obtido com trabalho e persistência. Conhecer a Deus não vai ser só de você assistir uma live, de você assistir um culto, de você vir para a igreja regularmente, de você cumprir com as suas disciplinas espirituais. Exige trabalho e persistência. Persistência. Não está acontecendo ainda. Eu não estou vendo nada. Não tem nada mudando. Está a mesma coisa. Mas você precisa persistir. Você precisa perseverar. Ninguém encontra a prata por acaso. É preciso procurar, cavar, insistir, buscar com diligência, se empenhar, despender tempo, um esforço contínuo. Não é uma busca casual, é intencional, persistente. No mundo em que vivemos, a gente acorda e nós temos os nossos afazeres, nós temos o nosso trabalho, e Deus sabe disso. Deus sabe que nós temos que trabalhar para conquistar os recursos financeiros, para nos alimentar, para suprir as necessidades da nossa família. E isso por causa do dinheiro, por causa das coisas que são necessárias. Nós nos esforçamos em crescer profissionalmente. E não está errado. Está certo sim, nós precisamos também. Para ser uma pessoa boa, nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Da alimentação. Nós nos ativamos na igreja, no ministério, nós persistimos por objetivos pessoais, mas será que nós estamos buscando a Deus com a mesma intensidade? Será que nós estamos buscando a Deus com a primazia que Ele merece? A palavra de Deus fala: buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outra oportunidade eu disse: nós comemos todos os dias, essa nossa capinha, nosso corpo precisa do alimento, precisa nutrir das vitaminas, nós precisamos beber água. Vou até beber agora. Nós precisamos nos hidratar todos os dias, e nós não deixamos de fazer isso. E por que com a palavra a gente não tem a mesma reverência? Por que com a palavra nós não temos o mesmo afinco que nós temos na dedicação no trabalho, naquele processo, né, doutor? No cumprimento das nossas tarefas? Por quê? Nós precisamos dedicar todo o nosso esforço, todo o nosso empenho e dar ao Senhor o primeiro lugar. Nós temos que trabalhar e fazer essas coisas sim, mas é preciso dar maior valor e priorizar o conhecimento de Deus do que as riquezas, do que as coisas desse mundo. Tudo aqui é passageiro. Nós nunca teremos profundidade em Deus tratando Ele como uma situação secundária. Nós precisamos separar tempo com Deus, priorizar a sua palavra, persistir mesmo que nós não entendamos. Vai ter vezes, irmãos, que nós vamos abrir a palavra e a gente não vai entender.
por diversas razões, seja por uma situação espiritual que a gente está vivendo, seja por um problema, seja por uma dor, uma situação familiar, seja por um mal-estar, seja pela dificuldade do texto bíblico talvez, mas não é por isso que você vai abandonar. Nós precisamos persistir, não desista com facilidade, mesmo que você não entenda de imediato, busca recursos, pergunta para o pastor, vai no ChatGPT, vai no Google, vai buscar orientação no YouTube, não sei, mas clama ao Senhor primeiro. O teu pai está pronto para te ajudar, ele quer te ensinar, ele quer falar com você. Busca o Senhor. E como buscar? Como buscar? Como há tesouros escondidos a procurares. Tesouro ele não fica aparente, tesouros escondidos são as riquezas ocultas. Quando você só lê a palavra de uma maneira superficial, você vai ler e vai, tá bom, me alimentou ali, mas daqui a pouco você vai sair da porta e vai esquecer. Quando você busca como um tesouro, você vai enxergar além da palavra. A palavra do Senhor vai saltar aos seus olhos, vai te fazer menção a outro texto. O Espírito Santo vai te trazer mais entendimento e você vai ser enriquecido. Nós precisamos buscar esses tesouros escondidos. Eles não estão à vista, eles não estão aqui de forma tão simples. Para obtê-las é preciso esforço para escavar, bem como persistência. A maioria das pessoas desistem, irmãos. A maioria. Eu lembrei até da questão de quem tem afinco, né, com a academia, que quer construir um corpo bonito ali, né, trabalhado. Nada contra, mas a pessoa, ela precisa gastar tempo ali. Ela se preocupa com a alimentação, pesa a comida, gente. É todo um trabalho, é todo um cuidado, e não é de um dia para a noite. Às vezes a pessoa leva 5, 6 anos para construir um músculo. Ganhar gordura é facinho, né? Mas o músculo para ganhar é trabalhoso. E nós precisamos de músculos espirituais. Nós precisamos malhar a nossa fé, malhar o nosso entendimento, malhar a nossa disciplina espiritual, para poder ganhar esses músculos espirituais, ganhar esse tesouro. Nós não podemos desistir no primeiro embate. Nós não podemos desistir porque não vimos o músculo, o bíceps aparecer. Nós não podemos desistir, afinal, quem quer tesouro vai além. Meu Deus, que não seja uma busca apenas por uma cura, que não seja uma busca apenas por uma resolução de problemas, que não seja uma busca de Deus só para ter prosperidade. Isso tudo é raso, é passageiro, irmãos. Nós temos uma terra, um lar celestial, nós somos estrangeiros, aqui nós somos só peregrinos, existe uma morada lá no céu e nós precisamos continuar persistindo, porque é ao vencedor que vai ser dada a vitória, é ao vencedor, não é a quem só está aqui procurando ter uma vida tranquila. Assim, nem todos querem ter o trabalho de vasculhar profundamente a palavra, de investigar com cuidado e persistir até encontrar. Não é superficial, irmãos, não é automático, não é para quem busca com descaso, com desleixo, é para quem insiste, mesmo quando ainda não vê resultado. Perseverar é preciso, e esse tesouro só está escondido a fim de identificar quem realmente o quer. E isso é demonstrado por quem busca mesmo sem sentir nada, por quem permanece na palavra mesmo sem saber de tudo que está escrito, quem volta, insiste, lê novamente, medita no que leu, que não trata Deus como algo descartável. Tem que ter constância a despeito das suas emoções. Tudo diz para você, abandona, tá? Muito complicado, não, larga isso daí. Mas não, você precisa não se mover pelos sentimentos, mas pelo que você crê e espera. Então, só depois de tudo isso, aí o texto vem com a boa parte. Se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então, só depois disso tudo,
entenderás o temor do Senhor. E esse entendimento não é teórico, ele é revelado, ele é um entendimento vivido. Ele vai fazer com que exista experiências na sua vida, através daquilo que te transforma. O temor não é medo, é reverência profunda, é respeito santo, consciência da grandeza de Deus, que leva a um coração que não quer entristecê-lo. Enxergar Deus como Ele é, desenvolver consciência constante da presença dEle. Deus está com os olhos em todos os lugares, meus irmãos, a todo tempo. Nós precisamos desenvolver essa consciência, ajustar as nossas decisões, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Ter o prazer em obedecê-lo, não por obrigação, mas porque a gente sabe que essa obediência vai nos proteger. É por isso. O medo nos leva ao afastamento de Deus, ao passo que o temor nos faz querer estar perto, porque nós encontramos nele segurança. E não só isso, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é experiência, é um relacionamento de intimidade, não é uma mera informação. Existem muitos textos na Bíblia em que nós vemos Adão conheceu Eva e gerou a Abel. Eucana conheceu Ana e gerou filhos. Veja que esse conhecer está ligado com a intimidade. Não é uma coisa qualquer. O quarto é para poucos, né? É para um só, é só para ele, né? É um só, um só. Nós precisamos desenvolver intimidade com o Senhor. Quem o conhece na intimidade é transformado por esse encontro. Nunca mais seremos os mesmos. Muitos buscam respostas, soluções, direção, mas Deus, quando nós o conhecemos, Ele oferece a si próprio a nós. Por quê? Porque Ele é a resposta. Por quê? Porque Ele é a solução. Por quê? Porque Ele é a direção, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o nosso objetivo, Ele tem que ser o nosso alvo. Ele quer se revelar a cada um de nós. E quando isso acontecer, meus irmãos, a fé não vai ser superficial, a palavra vai ganhar vida e a obediência vai ser natural. Nós vamos experimentar a transformação que nós desejamos, nós vamos conquistar aquilo que nós queremos, não porque nós somos bonzinhos, muito pelo contrário, né? Deus ele tem prazer de atender o desejo do nosso coração, e quando é um desejo que não está alinhado com a vontade dele, Ele nos preserva, Ele nos poupa. Então, quando nós conhecemos a Deus, Ele tem prazer em atender aqueles desejos alinhados. E mais, Ele faz com que os desejos dEle sejam aplicados em nossa vida. E a vontade dEle, diz as Escrituras, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Portanto, nós devemos nos esmerar em aceitar as palavras, em esconder os mandamentos, em ficar com os ouvidos atentos à sabedoria, em inclinar o coração ao entendimento, em clamar, alçar a nossa voz e buscar e procurar com afinco, a fim de entender o temor e achar o conhecimento de Deus. Em muitos textos nós vimos que nós precisamos de intimidade, e é essa intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. O Deus, Ele criou o homem para isso. Ele quis uma família. Ele não quis bonequinhos para Ele poder manipular. Ele quis uma família para desenvolver relacionamento e intimidade. Ele fez Adão, e em Lucas está escrito: Adão, filho de Deus. Filho de Deus. Deus se relacionou com Noé em meio a uma humanidade corrupta. Deus se relacionou com Moisés, estabelecendo leis. Deus se relacionou com Davi, porque ele tinha um coração adorador. Deus se relacionou com os profetas, a fim de chamar o povo de volta. Deus se relacionou conosco através de Jesus.
restaurando o nosso relacionamento e intimidade. Então, quando nós conhecermos a Deus, nós vamos ter fome e sede por desejar a sua presença e por desejar cada vez mais e mais conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos orienta, aquele que nos guia, aquele que nos leva a um relacionamento interior, íntimo e profundo. E na eternidade nós vamos ter o relacionamento pleno com o nosso Deus. Eu não sei como que talvez estivesse a sua vida, a sua busca. Eu não sei se você estava se esmerando em conhecer ao Senhor, ou se você, como é muito comum e muito fácil da nossa natureza, ficar na esfera do só ouvir, ficar na esfera do que é raso, do que é superficial. A nossa natureza humana nos conduz a isso, aquilo que é bem fraquinho, mas nós não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos clamar a Deus, falar: Senhor, eu não quero algo tão frio, eu quero mais. Eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua palavra, eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua unção. E se você deseja isso, eu quero que você se coloque de pé. Vou chamar o pastor Astrogildo para fazer uma oração nessa hora, nesse sentido de busca, para que nós não venhamos apenas ouvir dizer, assim como nós vemos no texto de Jó, né? Ele disse que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, agora os meus olhos te veem, agora eu te ouço, agora eu te sinto, agora eu não sou apenas uma pessoa que vai à igreja, mas eu sou o templo da habitação do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. O pastor vai orar e eu vou também aproveitar, porque eu também quero mais do Senhor. Amém? Glória a Deus.